Olá, pessoal. Vamos dar início agora ao sexto tópico do nosso conteúdo, que versa sobre nutrição e metabolismo mineral em plantas. Bom, de todos os elementos que nós encontramos numa tabela periódica, apenas alguns deles são considerados essenciais. E para serem incluídos no rol desses nutrientes, eles precisam atender a 3 critérios básicos, que são chamados de critérios de essencialidade. O primeiro deles diz que, na ausência do elemento, a planta não completa ciclo de vida e morre. O elemento não pode ser substituído por nenhum outro, por mais parecido e próximo quimicamente que este elemento o seja. E o elemento tem efeito direto sobre a vida da planta e não apenas exerce papel de, com a sua presença no meio, neutralizar efeitos físicos, químicos ou biológicos desfavoráveis ao vegetal. Então, quando a gente observa, a tabela periódica, como eu falei, são inúmeros aí os elementos, mas nem todos eles realmente atendem a esse critério. Como que é feito, e se estabeleceu os critérios de essencialidade? Então, primeiramente, cada elemento, os mais provavelmente associados a esse processo, foram testados e se cultivava, se produzia soluções nutritivas e nessas soluções nutritivas era omitido um único elemento, por exemplo, o nitrogênio. O que se percebia? Que a planta não desenvolvia e acabava morrendo. Em segundo lugar, o nitrogênio era substituído por um elemento próximo, com propriedades químicas similares. Se esse elemento continuava morrendo, o segundo passo tinha sido dado. E, por fim, esse elemento não era fornecido à solução nutritiva, mas sim pulverizado nas folhas. E aí a planta desaparecia os sintomas de deficiência, desenvolvia normalmente e completava o ciclo de vida, ou seja, produzia flores, frutos, enfim. Com isso, mostrava que o elemento tinha efeito direto no metabolismo e não fazendo qualquer papel no meio físico, no solo, inibindo algum agente químico, agente biológico desfavorável ao vegetal. Então, quando agora a gente olha para a tabela e marca, nós vamos encontrar que alguns elementos são essenciais: hidrogênio, sódio, magnésio, potássio e cálcio, sendo que o sódio somente para algumas plantas, manganês, ferro, cobalto, níquel, cobre e zinco, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, enxofre, fósforo, silício e alumínio. Na verdade, 2 desses elementos que foram incluídos, o sódio e o silício, são essenciais somente para algumas plantas. Na verdade, o silício ele é incluído como um elemento essencial, mas extremamente difícil de comprovar a sua deficiência. O alumínio também, sendo que o alumínio normalmente é um elemento tóxico, como a gente vai ver. E idem o sódio. O sódio pode ser essencial para espécies de regiões litorâneas, onde o sódio predomina bastante no solo. Então, gente, é interessante a gente observar que, tirando o carbono, o oxigênio e o hidrogênio, que são oriundos da água e do CO2, os demais elementos são de origem mineral e têm que ser obtidos principalmente do solo. E a origem desses elementos está ou nas rochas que compõem o solo,
ou num adubo químico produzido industrialmente, ou na matéria orgânica em decomposição, que são as fontes básicas dos elementos essenciais para as plantas. O cloro também, né? A gente não havia incluído ele aí, é um elemento essencial. Esses elementos são classificados quantitativamente em função e agrupados em função da quantidade que eles são necessários, e também isso está diretamente proporcional à quantidade em que eles se encontram nos tecidos das plantas. Então, os macronutrientes são aqueles necessários em maior quantidade, sendo que os três principais estão aqui, em termos de percentual: oxigênio, carbono e hidrogênio. Mas, como eu falei, isso é muito simples relativamente das plantas obterem, que vem da água e do CO2. Os demais, né, eles vão ser encontrados em pequenas quantidades. Mas depois desses, quem são? O nitrogênio, o potássio, o cálcio, o magnésio, o fósforo e o enxofre. NPK. Né? Nós vamos ter aí nitrogênio, o fósforo e o potássio, né, como os principais elementos encontrados e necessários às plantas. Então, gente, os adubos, né, NPK, por exemplo, são adubos que contêm quantidades elevadas desses elementos. Né? Então, esse grupo compõe os macronutrientes. Já os micronutrientes são encontrados em níveis bem mais baixos, como vocês podem observar aqui. Mas uma coisa já apresentada nesse slide, que a gente deve ressaltar, é que os elementos são absorvidos não na forma do elemento químico, o enxofre como S, o fósforo como P. Na verdade, os elementos são absorvidos sempre na forma de íons. Então, o nitrogênio, por exemplo, é na forma de nitrato ou amônio. O potássio de K+, o cálcio Ca2+, o magnésio Mg2+, o fósforo como HPO4- ou HPO4-2-, o sulfato SO4-2-. A mesma coisa acontece com os micronutrientes, Cl- para o cloro, ferro de duas formas possíveis, ferro 3+, ou 2+, essa é a principal forma em solos mais secos, esse em solos úmidos, e assim sucessivamente. Então, predomina a forma ionizada. Uma outra coisa que a gente pode separar esses elementos em função da sua função química. E nesse livro aí do Thijs Zeiger, eles separam em 4 grupos. O grupo 1 dos nutrientes que fazem parte de compostos de carbono, então, por exemplo, nitrogênio, é essencial, aminoácidos, amidos, proteínas, né? E aqui não está listado, mas também as clorofilas. Enxofre, aminoácidos. Então, o enxofre é um dos elementos mais importantes de aminoácidos. O fósforo, importantíssimo para membranas, ácidos nucleicos, ATP. O silício, que não é muito comum, depositado na sílica da parede. Não que não seja comum, é pouco comum ser citado, porque é encontrado em nível tão elevado, porque a origem do solo basicamente são silicatos, que nunca é quase não considerado, é quase impossível ter deficiência de silício. Potássio, cofator de várias enzimas, responsável pelo turgor celular, abertura e fechamento estomático. Cálcio, componente da lamela média. Então, essa é uma importante contribuição do cálcio, mas o cálcio é um mensageiro secundário. Depois dos hormônios, o cálcio controla vários processos no metabolismo das plantas e dos animais. O magnésio é requerido por enzimas constituídas da clorofila. Planta deficiente de magnésio, ela é amarelada. O cloro, relacionado à abertura e fechamento estomático, relacionado ao complexo de evolução do oxigênio. A mesma coisa em relação ao manganês, né, que além disso está relacionado a algumas enzimas, né?
Olha o sódio aqui também. Como eu falei, poucas plantas exigem sódio, né? Principalmente plantas de ambientes próximos a regiões litorâneas. Aí. O ferro, esse é importantíssimo no transporte de elétrons. O zinco, parte de enzimas. O cobre, parte de componente de compostos, né, que fazem parte da cadeia de transporte de elétrons. Também parte de enzimas. O níquel também, pouco considerado aí como essencial. E já o molibdênio, constituinte da nitrogenase, a gente vai ver como uma enzima importante do metabolismo do nitrogênio. Então, cada um desses elementos, né, eles vão exercer um papel no metabolismo da planta. É aquele terceiro tópico lá para o elemento ser essencial, né? É participar de alguma atividade metabólica na planta. Então, olha só, né? O que a gente observa nesse slide? Comparando alfafa, milho e carvalho. Quando a gente observa a percentagem, ou seja, a quantidade de cada elemento desses aí, dessas plantas, varia entre essas três plantas. 3,12, 2,81, 2,19. Esse aqui, alfafa, tem 2,77% de potássio, enquanto o carvalho só tem 0,85%. Isso mostra o quê? Né? Se a gente olhar para todos, vai ver que tem diferença. Que cada planta, e obviamente aqui está em percentagem, aqui está em ppm, então o nível aqui dos micronutrientes é muito menor. Mas isso mostra que cada planta tem uma especificidade de quantidade de nutrientes que ela precisa. Então, a primeira pergunta quando a gente vai fazer um plantio, né, é que espécie nós vamos estabelecer naquela área, para saber se a área está com nutrição, tem nutrientes adequados para aquela planta que a gente pretende estabelecer ali. E a adubação que a gente pode aplicar vai depender dessa espécie que vai ser estabelecida. Algumas espécies são mais exigentes, enquanto outras não, menos exigentes. Então, gente, uma outra coisa, né, aqui a função dos elementos nós já vimos, mas uma outra coisa interessante da gente falar é isso aqui, ó, os sintomas de deficiência. Então, tem pessoas que têm muita experiência e olhando para uma plantação, pela tonalidade, por algumas características de coloração das folhas dessa plantação, a pessoa consegue ver que aquela área está deficiente em determinados nutrientes. Então, uma outra coisa interessante da gente ressaltar é que o sinal de deficiência inicial, né, porque a deficiência ela pode evoluindo até levar à morte, mas existem casos onde o sinal aparece primeiro. Então, o que a gente sabe? Que elementos que são móveis no floema, né, que conseguem se movimentar ao longo do corpo da planta, eles apresentam deficiência precocemente, né, mais inicial, já nas partes velhas. Então, o que é móvel, as partes velhas é que ficam com sintomas de cara. Já aqueles que não são móveis no floema, os sintomas aparecem nas partes novas, nos meristemas. Então, por exemplo, o cálcio e o boro são dois elementos imóveis. E aí a gente vai ver que são os ápices, olha só o cálcio, sintoma de deficiência. Ápices caulinares e radiculares morrem. Folhas jovens primeiro formam ganchos, depois os ápices e as margens morrem. Então, partes novas. Já o nitrogênio, que é solúvel, é móvel no floema, clorose generalizada, especialmente nas folhas mais velhas. Então, sempre o elemento que tem mobilidade, o sintoma primeiro aparece nas partes velhas. Aqueles que não têm mobilidade, nas partes novas. Então, só que existem, né, alguns sintomas, pelo menos, que são similares. Isso dificulta a diagnose visual, né, a chamada diagnose visual. A forma correta, né, da gente avaliar é analisar o solo ou os tecidos foliares da planta, mandando isso para um laboratório de análise. Mas aqui vocês vão ver, né, cada um dos elementos, o que eles causam. O que a gente sabe, por exemplo, que nitrogênio e magnésio, né, que fazem parte aí da molécula de clorofila, de cara eu sei. Plantas muito amareladas, uma boa probabilidade de estarem com deficiência de um dos dois desses elementos aí. Já o fósforo, olha que interessante, as folhas ficam meio
azuladas, meio arroxeadas, meio marrons, né? Então, são características, às vezes, peculiares. O potássio, folhas variegadas ou cloróticas, isso quer dizer o quê? Folhas com tonalidades verde e amareladas, mas parece o magnésio também. Então, às vezes, isso é complicado. Olha só o enxofre. Folhas jovens com nervuras e áreas internervais verdes claros. Isso parece também a deficiência do ferro. Olha só a deficiência de ferro. Clorose internerval nas folhas jovens, caules curtos e finos. Embora tenha outras características, né, há uma dificuldade, né, de realmente esclarecer quais são os sintomas. Mas como eu falei, né, quando a pessoa tem muita experiência e trabalha muito tempo com um tipo de cultura, às vezes a pessoa realmente consegue ver isso. Mas ela não vai saber também quanto aplicar. Então, só a análise química realizada em laboratórios, tanto do solo quanto das folhas, por exemplo, é que vai dar realmente uma indicação mais precisa do quanto a gente precisaria aplicar de um adubo para eliminar aquela deficiência. É lógico que a aplicação de matéria orgânica vai suprir também, mas a matéria orgânica ela só consegue liberar os nutrientes após ocorrer a mineralização da matéria orgânica. Então, isso vai demorar mais tempo do que a aplicação de um adubo, né? O adubo ele tem efeito praticamente imediato. Então, o uso de matéria orgânica implica na decomposição dessa matéria orgânica e isso ocorre por via microbiológica. E isso acontece, então, em tempo bem mais longo. Então, olha só, tem aí no slide de vocês vários sintomas de deficiência. Então, olha aqui, plantas deficientes em nitrogênio. Uma relativamente normal e uma muito deficiente. Amarelada, bem amarelada. O fósforo, olha as folhas arroxeadas que nós falamos. O potássio forma essas faixas, né? Morte do ápice. Ao cálcio, né? A estrutura apical, principalmente da parte aérea, morre rapidamente e é muito parecido com o que ocorre com o boro. Aqui, uma planta normal e uma deficiente de enxofre de uma gramínea. Tomate com deficiência de enxofre. Então, magnésio, a deficiência de magnésio e milho. Então, como eu falei, o cara que tem uma experiência muito grande na cultura, às vezes ele vai chegar e falar, não, essa planta está sob deficiência disso, porque essa é a aparência que ela tem normalmente. Olha o ferro, né? Milho também, mas parece cobre. Zinco, o boro, como eu falei, a morte do broto, a geminha apical morre, né? Então, é dessa forma que a gente falou. Então, se eu faço uma análise desse material, mando para um laboratório, eu vou ter uma resposta bem precisa em termos de composição. Bom, o mais comum de se fazer é a análise de solo. Ela é bem barata relativamente, né? E todo agricultor consegue fazer essa análise. Então, o agricultor pega amostras do solo que ele faz, separa a área dele em ambientes uniformes. Então, por exemplo, se você tem uma área plana com tonalidade uniforme, você pode pegar amostras daquela área. Mas se a sua área é inclinada, você já percebe diferentes cores no solo. Ou se esse solo é numa baixada onde alaga, onde você tem um brejo. Então, são áreas que você já percebe que são diferentes. Então, obrigatoriamente, né, você tem que ter amostras aleatórias e compostas desses ambientes. Então, você faz várias amostragens ali, numa profundidade de 20 centímetros, então você abre um buraco de 20 por 20 por 20, pega esse material, depois mistura, e para cada uma dessas áreas você manda uma amostra para o laboratório, de mais ou menos 1 quilo. Então, nessa fazenda aqui, né, foi encaminhado para o Laboratório de Análise de Solos da Universidade Federal de Lavras 5 amostras, 28, 31, 32, 33, 34 e 35. E aí o que volta para o produtor? Eles devolvem, né, o nível de alumínio, cálcio, magnésio, potássio, fósforo, o pH, a acidez potencial, a soma de bases, a CTC efetiva, a CTC a pH 7, a saturação de alumínio, saturação de bases, o teor de carbono, o teor de matéria orgânica e, se quiser, o teor de
fósforo em resina. Então, tem coisas que você pode não pedir. E, além disso, você pode pedir a classe textural, ou seja, você quer saber se o solo é argiloso ou arenoso, principalmente. Então, eles vão te dar a proporção de areia, silt e argila. Isso aqui você faz uma única vez na vida. Se quiser, porque se você olhar para o solo, você vai perceber se é um solo arenoso ou argiloso. Um solo argiloso é aquele que, geralmente, quando chove, forma muito barro, né? Então, gruda no pé lá do fazendeiro, do agricultor, e ele já sabe, olha, aqui é um solo argiloso. Quando o solo é arenoso, é um solo que drena mais fácil. Então, às vezes, isso nem é feito. Mas, como é barato, vale a pena fazer uma vez para você ter certeza. Então, quando a análise volta, você pode, né, fazer isso aqui. Ó. Ele vem com esse espacinho, e eu vou mostrar no slide seguinte, vem uma tabelinha para você saber se o seu nível de alumínio é alto, médio ou baixo. Então, para cada um deles, né, para o cálcio, magnésio. Então, alguns fatores aqui são positivos e outros são negativos. Quando o alumínio é alto, é um valor negativo. Já o cálcio, magnésio, potássio e o fósforo são macronutrientes. Então, se você encontra níveis altos, isso é bom, porque você não vai precisar fornecer esses elementos através de um adubo, por exemplo. O pH. Normalmente, a faixa de pH mais recomendável é em torno de 5,5. Um pH ácido, né? É lógico que tem solos com pH acima de 7, solos muito ácidos. Abaixo de 4 já é muito prejudicial, porque aí o alumínio vai estar muito solúvel e aí vai ser ruim. Soma de base, CTC e T, são 3 fatores, né? E saturação de bases, são 4 fatores bem interessantes, sendo, por exemplo, a CTC efetiva, o principal deles. A CTC significa capacidade de troca de cátions. E a gente vai ver que isso é uma medida da fertilidade do solo. Olha só esses solos dessa fazenda aí, a CTC dele. Ó. Desse primeira amostra foi baixo, 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 médio e médio. Né? Então, isso já mostra que é um solo relativamente pobre. Né? Nenhum deles teve nível alto de CTC. Então, muito provavelmente é um solo que precisa ser corrigido com a aplicação de adubos. Né? E quando a acidez, por exemplo, é muito alta e quando o nível de alumínio é alto, aí eu tenho que fazer a calagem, que é a aplicação de calcário. Vamos falar isso mais para frente. Então, como eu falei para vocês, ó, a análise, né, vem com esse papelzinho aqui, adicional, e aqui ele mostra o nível de cálcio. Muito baixo, baixo, médio, alto. E assim sucessivamente, alumínio, fósforo, para acidez. Se o nível de acidez for entre 0 e 2,5, né, por exemplo, você vai ter uma acidez potencial baixa. E assim sucessivamente. Saturação de alumínio, ó, de 0 a 20 é baixo, de 21 a 40 é médio. Acima de 60 é muito alto. Então, um solo que tem muito alumínio é um solo que tem que ser aplicado calcário, porque o alumínio, se ele ficar disponível, o calcário precipita o alumínio, né, e evita a sua toxidez. Então, isso aí vai te mostrar se precisa ou não fazer a calagem. E aqui o pH também vai mostrar isso. Né? Então, ó, o solo, como eu falei. Essa faixa aqui, ó, de 5 a 6, é a faixa ideal, né, de cultivo para a maior parte dos solos. É mais fácil eu corrigir um solo com acidez elevada do que um solo básico, que é o que acontece, por exemplo, em regiões litorâneas, no interior do Nordeste do Brasil, onde a gente tem solos salinos. Né? Então, aí o solo é muito básico. É difícil, você consegue em solos salinos cultivar apenas espécies adaptadas. Já no solo ácido, por exemplo, os cerrados brasileiros são ácidos. Hoje se produz quase todo tipo de alimento lá, simplesmente fazendo a calagem, que é a aplicação do calcário. Esperando um tempo até que ocorra a precipitação, né, do alumínio e o aumento do pH. Em relação, como eu falei para vocês, à textura, né, o solo pode ter isso aqui, ó, os chamados matacões, né, pedras aí, calhaus, cascalho, tudo isso aqui, pedras bem grandes, né,
maiores que 200 milímetros, né? E assim vai. Mas os principais componentes do solo são a areia, silt e argila. Um solo desse tipo aqui é muito difícil de cultivar, né? Somente algumas espécies conseguem crescer, e geralmente perenes, né? Você tem covas, espécies arbóreas aí. O cultivo de alimentos, principalmente, tem que ser em solo, mas que tem esses três componentes predominando. O solo pode ser classificado através desse triângulo que está aqui, que vê a quantidade de argila, areia e silt. Então, quando chega a análise, né? Então, por exemplo, chegou uma análise onde o nível de conteúdo de areia foi 30%, argila 35%, silt 35%. Então, basta você chegar aqui, ó, areia, né? Quantos por cento que foi de areia? 30%. Então, eu faço esse risco nesse sentido. Argila está aqui. Argila foi 35, né? Então, 35 está aqui, ó, mais ou menos. E silt, 35. Onde é o 35? Está aqui. Então, onde é que se cruza essas linhas? Nessa posição franco-argilosa. Mas eu posso ter um solo muito argiloso, um solo arenoso, um solo siltoso. Então, onde, e dependendo da proporção de cada um desses componentes da estrutura do solo, é que esse solo vai ser classificado. Mas, normalmente, como eu falei, os solos ou são classificados como argilosos ou arenosos. Bom, como eu falei para vocês também, né, se o solo tiver um pH muito ácido, e principalmente quando ele tem muito alumínio, eu tenho que fazer a calagem. Calagem nada mais é do que a aplicação de calcário. Dois tipos de calcário, basicamente, o calcário calcítico e o calcário dolomítico. A diferença entre eles é que o calcítico contém apenas carbonato de cálcio e o dolomítico tem carbonato de cálcio e magnésio. Então, além de aumentar o pH, fornece esses elementos aí que são macronutrientes. O calcário é um pó aplicado superficialmente através de tratores ou à mão, né, a lanço que a gente fala, e essa aplicação ela tem que ser pelo menos 30 dias antes do plantio e geralmente é bom que ocorra uma chuva para que esse calcário penetre, reaja e consiga alterar o pH do solo e promova a precipitação do alumínio na forma de hidróxido de alumínio. A forma solúvel de alumínio é a L3+, é a forma mais tóxica. Então, nesse experimento aqui, ó, olha só, esse pedaço aqui dentro desse recipiente de vidro, né, esse solo foi corrigido, é o mesmo solo, aplicou-se calcário. E nesse aqui não se aplicou. O alumínio continua aqui, só que ele está precipitado na forma de hidróxido de alumínio. E na forma precipitada, nenhum nutriente é absorvido. Lembra que eu falei lá na parte de água, né? Que as plantas, para absorverem água, têm que primeiro absorver ânions e cátions? Então, esses íons têm que estar solúveis em água. Então, tudo que a planta absorve, todos os elementos que a planta absorve, que sempre são absorvidos na forma iônica, eles têm que estar solúveis em água. Então, aqui o alumínio precipita, né? Mesmo estando aqui, ele não está disponível. Então, olha como que a planta cresce mais, olha como que o sistema radicular aprofunda muito mais do que na porção não corrigida. Bom, então de posse da análise de solo, né, você tem vários livros aí, várias apostilas na literatura. Esse livro aqui está disponível em PDF, basta vocês entrarem nesse domínio aqui, nesse endereço, que vocês conseguem baixar esse livro. Recomendações para uso de corretivos fertilizantes em Minas Gerais, quinta aproximação. Então, a gente dá tanto essa tabelinha que eu falei para vocês, quanto outras informações aí para culturas do estado de Minas Gerais. Quanto que cada cultura precisa de nutrientes, e assim vai. Existem outros livros, ó, Adubos e Adubação, que eu peguei na literatura. Malavolta é um pesquisador bem renomado aí da área de nutrição, né? E é um livro muito bom também. Então, eu fiz aqui só uma simulação para vocês. Ó. Vamos imaginar que eu quero cultivar arroz de sequeiro numa área. Arroz de sequeiro é um arroz que não é inundado. Ele é plantado num solo relativamente seco, né? Não é aquele que é plantado nos tabuleiros com água. E aí eu peguei essa área aqui, ó,
o resultado da análise, daquela primeira análise que a gente viu, aquela primeira amostra da área, e vou ver assim, será que eu consigo cultivar esse arroz de sequeiro nessa área? E aí o que eu quis olhar? Bom, qual que é a necessidade de potássio, fósforo e a CTC, a saturação de bases nesse ambiente, né? Por quê? Primeiro, se eu sei a CTC, se eu considero a CTC, a saturação de bases, isso aqui, e o pH também, que está aqui, ó, isso vai me dar uma ideia da necessidade de calagem no ambiente e da quantidade de adubo que eu devo colocar. Então, por exemplo, ó, o potássio foi 36 miligramas por decímetro cúbico. Aí eu entro aqui na tabelinha, cai onde? Ó? Tá entre 0 e 45 é baixo, então tem pouco potássio esse solo. O fósforo, 2. O fósforo vai depender da textura, se o solo é argiloso, médio ou arenoso. Mas o nosso fósforo aqui, como foi 2, eu acho que ele vai cair sempre no baixo aqui. Ó. Isso mesmo. Ó. Então, fósforo é baixo. Tá. De posse disso, então, a gente vai entrar e calcular a necessidade de calagem. O cálculo da necessidade de calagem leva em conta essa equação. Ó, necessidade de calagem é igual a T, que é a CTC do solo a pH 7, que é esse valor que está aqui, ó, 8, né, obtido na análise de solo, vezes VE, saturação por base desejada ou esperada para a cultura ser implantada. Ou seja, que cultura que eu vou implantar? Arroz de sequeiro. Então eu fui lá na literatura e vi que o arroz de sequeiro ele exige um VE de 50%. Só que o nosso foi de 12,5, que é o valor do VA. Então, o VA é a saturação atual do solo, dividido por 100. Quando eu resolvo essa equação, isso aqui me dá esse valor, ó, que eu preciso de aplicar 3 toneladas de calcário por hectare. O calcário é um pó, né, que é extraído de rochas calcárias e é relativamente barato, né, mas é uma quantidade grande por hectare. Um hectare é mais ou menos o tamanho de um campo de futebol. Né? Um hectare são 100 metros por 100 metros, é maior que um campo de futebol. Mas é um parâmetro que é usado bastante aí na televisão para explicar o que é um hectare. Né? Então, gente, para esse solo que é real, então a solo daquela fazenda, dessa fazenda aqui, né, que fez essa análise, se for plantar arroz de sequeiro, tem que aplicar 3 toneladas de calcário a cada hectare, a cada 10 mil metros quadrados. E esperar um mês, então, para poder fazer o plantio. E na época do plantio, então, é que se faz a adubação corretiva. Então, como nós vimos que os níveis de solo e potássio estão baixos, como que a gente vai aplicar? Então, eu fui lá naquele livrinho que eu falei para vocês, que está disponível na literatura, e vi que esse nível é baixo, né? 2 mg por decímetro cúbico de fósforo, foi encontrado, é baixo. Para arroz de sequeiro, cultivado em solos arenosos de cerrado, essa comissão recomenda 120 quilos por hectare. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar uma fonte de fósforo e aplicar, espalhar, né, essa quantidade aí de adubo, 120 quilos a cada hectare. E o potássio? Bom, embora na cultura de arroz não seja tão comum, isso aqui eu peguei desse livro aqui da Profert, né, que eu falei para vocês, em solos muito arenosos com baixa capacidade de retenção pode apresentar deficiência, conforme foi verificado na nossa análise. A nossa análise lá mostrou 36 miligramas por decímetro cúbico. E aí, então, na literatura, né, esse Faguéria, ele propõe que se o solo estiver baixo, eu tenho que aplicar de 30 a 50 quilos por hectare para arroz de sequeiro. Mas quanto que eu vou aplicar? Aí ele mostra lá, ó, vai depender do quê? Dessas situações aqui, são tabelinhas que a gente acessa e dependendo do que a gente encontrar, a gente define como e quanto aplicar. Então, o nosso potássio foi 36, né, o teor de potássio, e a CTC a pH 7, 8. Então, isso leva, né, quando a CTC, ó, a pH 7, é igual ou maior que 4, a nossa foi 8, né, então o que eu tenho que fazer? Eu vou usar essa tabela que está aqui. Mas qual foi o teor de potássio? 36. Se o meu teor de potássio está entre 26 e 50,
ele tem um nível médio de potássio. Tá? E aí, simplesmente, eu venho aqui, bom, se o nível médio, CTC pH 7 igual ou maior que 4, que é o nosso caso, que a nossa foi 8, nível médio, quanto que eu aplico por hectare? 50 quilos de K2O por hectare. Então, gente, é dessa maneira. Eu vou aplicar 120 quilos por hectare de P2O5, ou seja, uma fonte de fósforo, e 50 quilos de uma fonte potássica para aquele ambiente. Além, claro, né, de anteriormente adicionar 3 toneladas por hectare de calcário, calcítico ou dolomítico. Bom, como que eu posso fazer a adubação? Aplicando nas covas com um trator, isso aqui seriam os adubos. O adubo, gente, nada mais é o adubo químico que um sal, né? Então, são moléculas aí que são solúveis. Então, eu posso aplicar, por exemplo, em fertirrigação. No momento de irrigar, eu adiciono os adubos a uma bomba, a um tanque, e aplicando aí com uma mangueira, enquanto eu estou molhando as plantas, eu estou adubando, mas tem que ser muito diluído. Posso aplicar, inclusive, com avião. Se a área é muito grande, né? Da mesma forma que eles aplicam venenos, eu posso aplicar adubos. Eu posso usar matéria orgânica, né? O humus, a compostagem, né? Mas sempre depois que houve a decomposição, né? Você tem que esperar a matéria orgânica decompor, fazer toda a atividade microbiológica, porque durante a decomposição da matéria orgânica há um aumento muito grande de temperatura. E isso leva à queima. Se eu usar esterco fresco numa planta qualquer, eu mato a planta durante o processo fermentativo. Normalmente, a adubação é feita durante o plantio, né, em sistemas mecanizados. Então, esse tipo de trator aqui, por exemplo, ele leva as sementes num recipiente, o vermelho aqui, por exemplo, e o adubo no branco e vice-versa, não sei exatamente em qual dos dois. E durante o plantio já é colocado o adubo um pouco mais fundo do que a semente. Então essa é a forma mais comum de se fazer. Mas eu tenho a chamada adubação de cobertura. Então tem quase nunca o adubo é aplicado de uma única vez. Porque como você não tem ali raízes ainda para absorver efetivamente, esse adubo pode ser perdido por lixiviação. E como esses elementos eles acabam chegando ao lençol freático, isso aí você vai contaminar, né, águas subterrâneas e, consequentemente, levar à eutrofização de lagos, de ambientes aí. Então não se deve usar adubo em excesso, tem que dividir. Geralmente é feito um parcelamento na aplicação. Então, humus, enfim, olha como que a adubação reflete no resultado, né? E como eu falei para vocês, tanto a irrigação quanto a adubação em árvores, o ideal que seja feito na área de projeção da copa. Essa é a região de maior absorção da raiz, e não aqui perto do tronco, né? Então, irrigar, molhar a árvore aqui no tronco é menos eficiente do que molhar mais afastado, na área de projeção da copa, um pouquinho para fora, um pouquinho para dentro, né? Mas contando isso aqui como sendo o ideal. Em relação ao pH, olha o que a gente observa aí. Né? Essa faixa vermelha, está lá no pH 5,5, é a faixa de pH ideal, onde a maior parte dos elementos essenciais está solúvel. Então vocês observam que, por exemplo, aqui em 7,5, por exemplo, olha como que vários elementos já estão em nível mais baixo. Esse encolhimento, afinamento aí desse esquema mostra queda na disponibilidade. Em contraste, o molibdênio, por exemplo, já está muito disponível, o cálcio está muito disponível. Então, a faixa onde a maioria está em alta disponibilidade, em disponibilidade adequada, é essa faixa de 5,5. Já é ácido, né? Se a gente pensar que o pH neutro é 7, daqui para baixo é tudo ácido. Então, aqui é ótimo, mas aqui, ó, abaixo de 4, que acontece em muitos solos de cerrados, no Brasil, por exemplo, já é uma acidez muito grande. Os solos de Minas Gerais, em sua grande maioria, são solos ácidos. No Brasil, a fertilidade dos solos é relativamente baixa.
né? Algumas regiões no Brasil possuem solos de alta fertilidade natural. Isso acontece principalmente no Paraná, chamada Terra Roxa, e em algumas partes de São Paulo, próxima à região de Ribeirão Preto. A maior parte dos solos brasileiros, pelo menos Sudeste e Sul, são em áreas pobres. E os cerrados, né, que foram destruídos para plantios, também é uma região de solo pobre, né? As espécies que lá desenvolvem são adaptadas às condições, mas para plantio agrícola, esses solos têm que ser corrigidos. Primeiro com calcário e depois com adubo. São solos pobres e ácidos. Olha só como é a demanda, né, por qualquer nutriente. Então esse gráfico é geral. Então qualquer nutriente eu vou ter uma resposta de aumento no crescimento à medida que eu aumento a concentração. Mas o que eu vou ter? Olha só, um aumento, depois uma saturação. Então o que acontece? Se eu aplicar essa quantidade aqui de adubo ou essa, o crescimento não muda e eu estou gastando muito mais dinheiro. E se eu chego ainda nesse nível aqui, eu posso matar a planta. Lembrando que o adubo é um sal que pode ser tóxico por causar pressão osmótica e a planta não conseguir absorver a água, e além disso, por lixiviação, ele pode poluir. Então, o ideal é trabalhar nessa faixa aqui, né? Logo no início da zona adequada, exatamente para não gastar dinheiro à toa. E óbvio que nesse pedacinho aqui, ó, daqui até aqui, a produtividade vai aumentar em resposta ao aumento da concentração. Para micronutrientes, essa zona de toxidez vai estar muito mais precoce aqui, né? Então é muito mais fácil causar toxidez por um micronutriente do que por um macro. Bom, esse slide é outro slide muito interessante. Ele é a explicação teórica do fenômeno que nós conhecemos como CTC. Então, o que é CTC? Capacidade de troca de cátions. Isso é uma medida da fertilidade do solo. Na verdade, os solos possuem CTI. O que é isso? Capacidade de troca de íons, porque o solo possui cátions e íons. Mas como as partículas de argila, que estão aqui representadas como partículas do solo, predominantemente as partículas de argila e de areia, mas especialmente as de argila, possuem cargas líquidas predominantemente negativas. Não que elas não tenham cargas positivas. Essas cargas são liberadas pela perda de aluminosilicatos. É uma ligação química entre o silício e o alumínio, né? E durante o intemperismo, o alumínio é perdido. E aí fica uma carga negativa liberada ali. Os íons, em geral, se associam a essas cargas. E como elas são negativas, é muito mais fácil que cátions se liguem a essas cargas. Então, por isso está representado aqui o potássio, cálcio, magnésio e o próprio hidrogênio. Só que o hidrogênio, o que acontece? Se ele ficar muito retido a essas partículas do solo, isso é um indicativo de que esse solo é ácido, porque quanto mais hidrogênio tiver, mais ácido é o solo. E daí, né? Como é, então, que se dá o processo de absorção de nutrientes pela raiz? Então, imaginemos que tenhamos uma raiz aqui, né, do lado, um pelo radicular. O processo de absorção se dá por troca. A superfície das raízes também são carregadas negativamente, porque nas raízes eu tenho o quê? Grupos fenólicos e carboxílicos que também liberam cargas negativas. Então o processo se dá por troca. Os elementos vão para as raízes e o hidrogênio volta das raízes para a solução do solo. Da mesma forma, aqui eu poderia ter grandes quantidades de alumínio, se o solo tiver muito alumínio, Al3+. E esse Al3+, tende a também ser absorvido. E há uma outra característica, né? Essas trocas, ela depende da carga. O alumínio, por exemplo, Al3+, ele tem uma força muito maior que o cálcio e o magnésio, que são 2+, que por sua vez tem força maior do que a do potássio, que tem apenas uma carga. Então, cálcio e magnésio deslocam potássio, como o alumínio desloca todos esses. Então,
Então, por isso que um solo onde o nível de alumínio é muito alto, as plantas acabam apresentando deficiências nutricionais também, além da própria toxidez que o alumínio causa. Então, por envolver troca entre cátions, principalmente, ou seja, íons de carga positiva, a fertilidade do solo é medida como CTC, né? E não como CTA, que seria uma capacidade de troca de ânions. Mas nós temos que lembrar que existem vários íons que são da forma aniônica, por exemplo, nitrato, sulfato, né? 2 macronutrientes aí que vão ficar também nas superfícies das argilas desse solo em algumas cargas positivas que existem. Mas por terem poucas cargas negativas na superfície das argilas, poucas unidades desses elementos, desses íons, com carga negativa, os ânions, vão estar associados. Por isso, então, CTC, capacidade de troca catiônica. Além disso, né, é bom destacar que esses ânions tendem a ser perdidos mais facilmente, ou seja, o solo tem uma dificuldade muito maior de reter os ânions do que os cátions na sua superfície. E com isso a lixiviação pode ser alta. E principalmente elementos de nitrogênio, né, o nitrato, quando ele é perdido, ele é um elemento que tende a aumentar, né, a fertilidade da água, daquele ambiente aquático. Então pode afetar, como eu falei, águas para bebida, como também lagos, né, áreas de produção de peixes, enfim. O nitrato pode se tornar um poluente sério para águas de consumo humano e animal. Então tem que ter um cuidado muito grande no uso de adubos nitrogenados. Então é isso, gente. CTC porque o processo de absorção envolve trocas catiônicas, principalmente troca iônica, mas a catiônica, por ser maior, é considerado como a de destaque. Por isso o termo CTC. Tanto é que a análise de solo traz o valor de CTC. Quanto maior for o valor da CTC encontrado no solo, mais fértil o solo é. Então a CTC é uma medida de fertilidade do solo. Como as raízes, embora tenham elementos que são essenciais, né, as raízes também absorvem, às vezes, elementos que não são essenciais. Então, alguns elementos podem tornar o ambiente degradado, né, e metais pesados, principalmente. Algumas plantas absorvem esses elementos e, embora eles não sejam essenciais para ela e possam até ser tóxicos, né, essas plantas podem ser utilizadas num processo chamado fitorremediação. Então, às vezes a área foi afetada por um fator aí de, sei lá, um vazamento qualquer de uma indústria, chuvas ácidas, né? A chuva ácida, além de poder trazer alguns metais, né, principalmente em áreas de siderurgias, onde tem muita siderúrgica e não há muito filtro, os filtros nos chaminés não existem ou são ruins, né? Na chuva pode liberar metais e aí aquele solo pode se tornar tóxico. E a própria acidez da chuva faz com que o solo fique ácido, então é necessário fazer calagem e muitas vezes, utilizando-se algumas espécies mais eficientes na absorção de certos elementos, as chamadas espécies fitoacumuladoras, né, eu tenho aí a possibilidade de usar plantas na recuperação de áreas degradadas. E isso é muito interessante. Então a planta é estabelecida e antes que ela morra ou que ela comece a perder folhas, por exemplo, ela é extraída e incinerada, né, num forno, e aquele elemento tóxico metálico ele pode ser recuperado. A gente vai ver outras coisas, né? Nós podemos usar plantas também como fitomineradoras. Algumas espécies acumulam grandes quantidades de alguns metais valiosos e aí, ao serem incineradas, elas liberam e permitem, né, a extração desses metais de valor elevado, níquel principalmente. Então tá aí, ó, fitorremediação, o uso de plantas na melhora da qualidade ambiental. Então, uma área, por exemplo, tipicamente de mina, né,
onde totalmente degradada e muitas vezes contaminada por íons metálicos, né? No Brasil, aí, recentemente em Minas Gerais, 2 rompimentos aí de barragens, né? E principalmente com rejeito de minério de ferro, que embora não tenha uma concentração alta de metais pesados como chumbo, cádmio e mercúrio, tem níveis muito elevados de ferro e manganês, que são metálicos, né? Íons metálicos e pesados, essenciais para plantas, mas são micronutrientes, em excesso eles podem ser tóxicos também. Então, a gente pode usar plantas para remediar essas áreas. A remediação de águas também pode se dar por plantas aquáticas flutuantes, como aguapé e salvínia, embora o uso delas tenha que ser cuidadoso, porque elas podem se espalhar demais, né? Então é o caso, por exemplo, do aguapé. Foi utilizado na Lagoa da Pampulha a tentativa de eliminar excesso de matéria orgânica e, na prática, o que aconteceu foi que houve uma explosão de desenvolvimento desses aguapés e hoje áreas que eram de lagoa estão completamente assoreadas, como a gente observa aqui, né? Por quê? Isso começa a morrer e vai eutrofizando ali e, consequentemente, acaba afetando aquela área e inutilizando como fonte de armazenamento de água, de lazer, de peixes, enfim. Então, o uso de plantas na fitorremediação deve ser feito com cuidado também. Um exemplo interessante da gente destacar, né, temos aí a usina de Chernobyl, né, e o que aconteceu nessa área? São áreas onde foram abandonadas por causa da explosão, né, do reator, né, mas nós sabemos que existem plantas, por exemplo, né, que servem para eliminar elementos radioativos. Um exemplo é o girassol, muito usado aí, inclusive para a eliminação de elementos radioativos, ou seja, elementos que não são essenciais, mas que as plantas conseguem absorver, né? Olha só esse trabalho, um screening de espécies vegetais para fitorremediação de urânio, tório, bário, níquel, estrôncio, chumbo em áreas contaminadas na mineração de urânio no sul da China. Então, plantas que têm um poder, né, de absorver mesmo elementos radioativos. E aí a fitorremediação exerce um papel muito importante, porque o sistema radicular consegue explorar áreas muito maiores e o tratamento do solo como um todo às vezes é inviável. Então é preferível você ficar colhendo as plantas de tempos em tempos, incinerando e recolhendo aquele componente, aquele poluente ali, do que tentar tratar o solo como um todo. O Vietnã, por exemplo, que foi sujeito à aplicação do agente laranja, a gente vai ver o que é isso mais para frente, grandes áreas do Vietnã estão contaminadas com uma dioxina chamada TCDD. E também lá existem trabalhos tentando usar plantas na fitorremediação de áreas contaminadas. A fitomineração que eu falei para vocês, essa espécie aqui, a Berkheia cod, é uma planta que consegue absorver grandes quantidades de níquel. Então a planta é incinerada e o níquel é recuperado. O níquel é um metal precioso aí, né? Então são plantas que podem ser usadas para a produção desses lingotes de níquel. Olha que interessante, né? Mostrando aí como que as plantas podem ter eficiência para fazer esse mecanismo. Então depois vocês entram nesse site aqui e vão ver aí a história desse processo de fitomineração com essa espécie. Essa espécie é uma espécie extremamente promissora, ela já foi mostrado que é tolerante principalmente a zinco e cobre, então ela desenvolve em minas abandonadas, foi percebido que ela crescia, uma das poucas plantas que crescia em minas de zinco e de cobre abandonadas. Ela era identificada antigamente como Clasp careolense, agora é Nokia careolensis, né? E é uma hiperacumuladora, é uma planta da família aí das hortaliças, né? Tipo alface, das brássicas, né? De brássicas, e é uma hiperacumuladora. Então,
ela é plantada e pode ser arrancada, colhida, né, e depois isso é incinerado e esses metais vão sendo extraídos aos poucos. É um processo lento, mas eficiente. Então, gente, a rota de absorção dos íons, né, como eu falei lá quando a gente estava discutindo a parte de absorção de água, a gente falou, esse slide é o mesmo lá da parte de água, né? É a mesma. Eu vou ter o caminho simplástico, que são o contínuo citoplasmático, ou seja, entre células, lá desde o início de um pelo radicular, ou a rota apoplástica, né, que são os espaços intercelulares de parede, mas que tem a limitação da endoderme. Né? Chegou aqui no endoderme, ele vai ter que entrar na célula. Então, como nós vimos, né, primeiro é necessário a absorção dos íons para depois absorver a água. Então, são processos que são aí que não podem ser desmembrados, né? Então é preciso primeiro os íons serem absorvidos para que tenha pressão osmótica e a água entre. E nós vimos que os ânions, né, são absorvidos ativamente, porque eles entram quanto gradiente elétrico, porque no citoplasma a carga líquida predominante é negativa. E como eles têm carga negativa, eles só vão entrar se tiver um bombeamento ativo. Depois entra os cátions, fazendo balanço elétrico, e depois então agora eu tenho um sal com a pressão osmótica criada, a água vai fluir para dentro dessas células aí. Bom, como os ânions são bombeados ativamente, existem hipóteses aí de como se dá esse transporte ativo. Né? Alguns autores colocam que existe uma bomba no estelo, por isso bomba estelar, né? Que bombeia ânions para as células de parênquima do xilema, acumula esses íons, secreta esses íons nos vasos do xilema. Então a água vai, né, depois que os cátions entrarem, a água vai ser absorvida aí por osmose. Ou duas bombas, desculpe. Nessa hipótese das duas bombas, eu teria bombas radialmente operando, né, no simplasma. Uma nas células do córtex e outra nas células de parênquima do xilema. Independentemente disso, está evidente a necessidade de gasto de ATP para absorção iônica, porque quando se aplica algum sistema que impede a produção de ATP no metabolismo vegetal, a absorção iônica é muito afetada. E, só lembrando, né, essas proteínas de transporte de elementos já foram identificadas várias e elas são específicas para cada um dos tipos de elemento. Embora, né, como eu falei, muitos elementos como alumínio, metais pesados, metais tóxicos, né, o processo de fitorremediação aí, podem ser absorvidos, né, muitas vezes eles entram juntos com os elementos normalmente absorvidos. E aí as plantas, né, embora tenham essas bombas aí, a seletividade delas não é tão boa, então elas absorvem até coisas que não são essenciais. E aí a consequência, muitas vezes, é elas se contaminarem e morrer. O transporte para a parte aérea vai acontecer via xilema, né, da mesma forma que nós vimos para a água, via corrente transpiratória. Né? Então o caminho é o mesmo, as células são as mesmas, não vou entrar em detalhes. Mas e a recirculação desses elementos? Né? Aí nós já temos uma diferença. Então, os elementos subiram e foram lá para as folhas, mas eles podem voltar para as raízes. Mas isso só é possível quando o elemento é solúvel no floema, que nós vimos que transporta de cima para baixo, de baixo para cima e para os lados. Mas só vão ser retranslocados nas plantas aqueles elementos, né, que conseguem se solubilizar na seiva do floema. E alguns elementos não são solúveis no floema. Então, esse slide mostra, né, que tanto o pH quanto a concentração do floema faz com que alguns elementos não sejam móveis. Então, os móveis são aqueles que tranquilamente se movimentam, né? Principalmente o nitrogênio, fósforo e potássio. Como eu falei para vocês, né, a deficiência de elementos móveis acontece mais precocemente nas folhas velhas. Por quê? Onde é que a planta cresce? Via meristemas, do ápice da parte aérea, das raízes e meristemas secundários de engrossamento.
Então é a área que numa planta crescente, numa planta que está desenvolvendo, demanda nutrientes. Então imagina bem, você tem uma planta que estava sendo cultivada numa solução nutritiva com todos os elementos essenciais. Agora você pega essas 3 plantas, todas 3 juntas ali numa solução nutritiva com todos os elementos essenciais. Agora você pega uma delas e põe numa solução nutritiva onde não tem apenas nitrogênio. A outra você põe numa solução nutritiva onde não tem apenas cálcio. E a outra você deixa na completa. O que vai acontecer? Naquela que eu coloquei, naquela planta que eu coloquei na solução menos nitrogênio, os sintomas de deficiência dela vão aparecer nas folhas mais velhas. Sintomas de deficiência de nitrogênio. Por quê? Porque o nitrogênio é móvel. O que acontece com o nitrogênio? Ele vai sair dessas folhas velhas e vai para o meristema dessa planta. Tanto os meristemas da parte aérea quanto das raízes do engrossamento. Porque são essas regiões que precisam de nutrientes que estão crescendo. Então o sintoma vai aparecer primeiro nas folhas velhas. É claro que se eu deixar ali direto e não trocar para uma solução nutritiva onde o nitrogênio está no nível adequado, ela vai morrer. Mas inicialmente o sintoma aparece na folha velha. E aquela que eu pus na solução menos cálcio? O que vai acontecer? O cálcio que está nas folhas velhas, ele não consegue se movimentar no floema. Então o que vai acontecer? O broto apical vai morrer. Porque esse broto apical é onde tem o meristema precisa de cálcio, não tem cálcio na solução nutritiva e o cálcio que está nas folhas velhas não consegue sair de lá, porque ele teria de caminhar via floema. Então, o cálcio forma complexos, insolúveis e precipita nessas formas que está aqui, hidróxido de cálcio e fosfato de cálcio. O boro também não consegue se movimentar, forma compostos, né, tipo cisdiol, que são insolúveis. Então, onde aparecem os sintomas desses elementos? Primeiramente nas partes novas, nos meristemas. Então, o que a gente falou, o solo ou a solução nutritiva não possuem os elementos em concentração suficiente, cálcio e boro, por exemplo. E os mesmos não podem ser transportados das partes mais velhas das plantas. Os meristemas ficam deficientes nesses elementos, que apresentam participação na estrutura e na integridade das membranas e na composição da parede, provocando necrose e morte dos brotos apicais, que é chamado de dieback. E essa turminha aqui é intermediária, né? Mas basicamente é dividido entre móvel e imóvel. E imóvel, cálcio e boro. O restante é considerado móvel. Ok? Então, né, a redistribuição do floema depende da mobilidade. Os que são móveis, sintoma primeiro nas partes velhas. O que são imóveis, sintoma de morte dos meristemas apicais. Partes jovens. Mais uma vez aí, né? O mesmo slide que a gente viu, olha o cálcio. Não é móvel, morte de broto. Nitrogênio, folhas velhas. O nitrogênio está aqui. Magnésio, folhas velhas. Então essa é a característica mais típica. Boro, imóvel, morte de broto. Né? Os que são móveis, geralmente nas folhas mais velhas. Vamos começar a falar agora, então, de uma outra coisa muito interessante, né? E a descoberta da deficiência nutricional, ela se deu basicamente com o uso de cultivo de plantas em solução nutritiva. Então, como que um elemento, né, foi comprovado que o elemento era essencial, foi eliminando esse elemento da solução nutritiva. Isso é impossível de ser avaliado em solo, porque é muito difícil você ter num solo a ausência total de um elemento, principalmente os micronutrientes, né? Então, quando os pesquisadores começaram a desenvolver soluções nutritivas, uma das mais famosas é a solução de Rognan e Arnon, eles conseguiram comprovar uma série de coisas. Então, olha só como que é preparada uma solução de Rognan. Você tem que pesar nitrato de potássio, nitrato de cálcio, fosfato de amônio, sulfato de magnésio, cloreto de potássio, ácido bórico, sulfato de manganês, sulfato de zinco, sulfato de cobre, molibdato, ferro EDTA, e tem esses opcionais aqui que geralmente não são usados. Então, gente, como que é isso? Olha só, quantidade na solução
estoque, por exemplo. Ele está falando aqui uma forma de produção. O cara vai lá, pesa 101,10 gramas do nitrato de potássio, e se ele for fazer 1 litro de solução, né, ele usa 6 ml dessa solução. Vai estar fornecendo basicamente o nitrogênio, né? E assim sucessivamente. Cada um dos elementos, né, que fazem parte dessa solução. Então, claro, aqui ó, ele vai estar fornecendo com nitrato de potássio, nitrato e nitrogênio e potássio. Então, esse conjunto de elementos que estão aqui, na verdade, a concentração deles na solução vai ser essa que está aqui representada. Olha só o nitrogênio, quantidade, 16.000 micromols de nitrogênio. Depois vem o potássio com 6.000, o cálcio com 4.000, fósforo 2, enxofre 1.000 e o magnésio 1.000. Os macronutrientes. Olha os micro, nível muito mais baixo, 50, 25. Esse que tem muito, né? Essa turminha aqui, ó, meio, né? Então, a concentração depende se é um macro ou se é um micronutriente, né? Então, isso aí você consegue preparar essas soluções desde que você tenha os sais, né, para produção. O ferro sempre é colocado na forma de associado a um agente quelante. Então, se eu adicionar o ferro puro na solução nutritiva, ele precipita na forma de hidróxido de ferro. Então, geralmente, nas soluções nutritivas, a gente usa um agente quelante. O mais comum é o EDTA. Aqui ele está usando DTPA. É um outro composto, mas o EDTA é muito mais barato e mais comum. Etileno diamino tetracético, que significa EDTA. Ele impede a precipitação do ferro, mantém ele solúvel e com isso a planta consegue absorver. Né? Se esse ferro precipitasse, como a gente já falou, nada que é precipitado na solução é absorvido, nem na solução dentro de um recipiente, nem na solução do solo, né, vai ser absorvido. Tem que se manter solúvel. Uma das principais aplicações, né, práticas do uso de soluções nutritivas é o cultivo hidropônico. E aí a gente tem dois tipos de cultivo hidropônico muito usados, né? Então hoje, se a gente for no supermercado, você vai ver lá, pelo menos alface, rúcula, agrião, sei lá, um monte de olerícolas aí, né, espinafre, você consegue comprar plantas produzidas através de cultivo hidropônico. Que é isso? Cultivo sem solo, né? Ou seja, as plantas são cultivadas em uma solução nutritiva. E tem muitas vantagens. A primeira delas é que, se não estão em contato com o solo é a principal fonte de bactérias e fungos que você tem no ambiente. Então, né, quando você usa a hidroponia, você evita isso aí. Tem desvantagens, né, porque o sistema precisa de algumas características, tem alguns cuidados, mas você também tem vantagens em relação ao outro sistema. Então, principalmente, se o sistema for esse aqui, onde as plantas ficam num suporte isopor, por exemplo, né, que não afunda, e mergulhadas o tempo todo na solução nutritiva, você tem que borbulhar. Senão a planta vai ter fermentação por falta de oxigênio, né? E aí já vimos que a fermentação é prejudicial. Mas se o sistema for esse aqui inclinado, você pode ter reservatórios e essa bomba liga de vez em quando. 15 em 15 minutos ela liga lá por 5 minutos, para. Depois, mesma coisa. É o meio mais usado atualmente que evita excesso de absorção de nutrientes pelas plantas. Então é o mais usado. E a própria fluxo da água causa a oxigenação das raízes. Existe esse sistema aí chamado aeroponia, é muito pouco usado, né? Mas existe. A solução nutritiva ela é pulverizada e aqui forma uma névoa, né? A raiz fica com espaço aqui, numa atmosfera úmida e umedecendo essas raízes aí. Oxigenação tranquila, sem problema nenhum. Mas é mais caro e mais complexo. Então, o sistema mais comum é esse que nós estamos vendo aqui hoje. Então, cultivo em tubulações de PVC, onde a solução passa, ela tem uma certa inclinação, a solução passa
e nutre, né? A água hidrata e os elementos nutrem as raízes dessas plantas que depois vão chegar no nível desse aqui já quase em ponto de colheita, né? Existem sistemas que são feitos com vasos e alguns sistemas caseiros. Esse sistema aqui ele tem essa posição torcida exatamente para não ter sombra de um para o outro. É, né? Uma forma de produção de hidroponia em casa, né? Desenvolvida aí no Japão, mas que também pode e permite que você faça isso. Então ele tem sistemas que causam movimentação dessa solução nutritiva e evita a fermentação. Esse é um sistema de aeroponia, né? Tipo uma caixa, feita aqui no Brasil, né? E aqui você tem os pulverizadores. A solução tem que ficar acima do pulverizador, você tem uma bombinha, então é aquilo. As plantas ficam lá no alto, a solução fica lá embaixo, olha só nesse nível, e essa atmosfera aqui fica úmida, com o sistema radicular recebendo a água e os nutrientes. Esse tópico que a gente está apresentando aí, ele é bem interessante e atual, né? E vale a pena a gente ressaltar também dentro desse conteúdo referente à nutrição mineral. O que acontece, né? Qual é a diferença, né, que a gente poderia destacar entre incêndios naturais e queimadas, né? Então, o que acontece? Muitos ecossistemas naturais são tipicamente sujeitos a incêndios naturais. Principalmente nos ecossistemas savânicos, na África, no próprio Cerrado brasileiro e em alguns campos de altitude, a ocorrência de incêndios naturais é comum. E as espécies que ocorrem nesses locais são espécies que toleram fogo. Ou elas têm estruturas que protegem contra o efeito do fogo, ou elas são eliminadas, mas têm um sistema radicular que é capaz de rebrotar e fazer com que a planta se restabeleça. Mas a queimada ela é diferente, né? Por quê? Porque ela geralmente é atribuída à ação antrópica, direta ou indireta. Então, os incêndios naturais normalmente ocorrem exatamente por causa desse fenômeno que vocês estão vendo aí. Um raio caindo em uma árvore. Então, isso dispara um processo de queima, né? Só que normalmente isso aqui também está relacionado com um período de chuvas. Então, normalmente esses incêndios não trazem problemas tão sérios. O maior problema que nós temos é quando ele é provocado pelo homem. E os seres humanos, né, desde do início da história aí do homem na Terra, percebeu-se que a queimada era uma forma de limpeza de uma área, facilitando, né, o uso dessa área. E durante muitos anos, até recentes, o uso de queima foi muito utilizado para a limpeza pré-plantio. Ou seja, hoje nós sabemos que a palhada que fica de um cultivo anterior, ela está relacionada ao aumento da fertilidade e à proteção do solo, principalmente contra efeitos da erosão, causadas por chuva e ventos. Mas a queimada, ela feita, né, uma única vez, ou quando ela acontece, ela geralmente, pós essa queimada, quando há rebrota, pós-chuva, por exemplo, a vegetação às vezes parece que fica mais bonita. Isso acontece por quê, né? O que nós temos aqui como produto da queima da matéria orgânica? Então sobra o quê? Cinzas. E o que as cinzas são? Matéria orgânica mineralizada. Então aquilo que demoraria tempos para acontecer, meses, né, ou anos em alguns casos, no caso de uma floresta que está sendo queimada, um tronco demoraria, se ele caísse, a árvore caiu por um vento, por exemplo, demoraria anos ali para decompor. Mas se o fogo chegar, ela vai decompor, vai mineralizar uma velocidade muito grande. Então,
a matéria orgânica que não serve de imediato como nutriente, é aquilo que eu falei. A matéria orgânica só vai ser usada como nutriente pós-mineralização. E como o fogo faz isso, né, quando você faz um churrasco, o que sobra ali na churrasqueira, depois do carvão, são as cinzas. E muita gente usa a cinza de fogão de lenha, usava muito como adubo. Então a cinza tem nutrientes, lógico. Só que o uso frequente dessa técnica, né, acaba por expor o solo à erosão e volatilizar, né, alguns elementos, matar micro-organismos. Então ela é muito ruim. E no Brasil especificamente, né, tem sido usado exatamente para destruir florestas e usá-las, as áreas, como áreas de produção agrícola, ou para pastagem ou para cultivo. Porque muitas vezes aquele ambiente ele sobrevive com as suas árvores em função da estrutura que tem ali. Mas quando uma queimada ocorre, a recuperação é muito lenta. Então, gente, o que a gente quer destacar é o quê? A ideia equivocada do agricultor é que fazendo essa queimada ele aumenta a fertilidade. Por causa de, como eu disse, uma primeira e única que acontece, como há uma mineralização da matéria orgânica completa, óbvio que você vai aumentar a fertilidade. Mas na próxima vez que se queimar, o solo já está mais pobre e assim sucessivamente. E hoje, né, isso está banido. Então, tem que ser combatido as queimadas provocadas, né, para essa finalidade. Mas o efeito da queimada é esse, é mineralizar a matéria orgânica, acelerar esse processo. Né? Então, em ecossistemas naturais, isso acontece, mas, né, em ecossistemas, em ambientes que não fazem parte desses ecossistemas, isso é prejudicial. O que nós vamos falar daqui para frente é sobre o metabolismo do nitrogênio. De todos os elementos essenciais, o nitrogênio, depois de carbono, hidrogênio e oxigênio, é o mais demandado. Então, por isso, nós vamos destacá-lo. Além disso, o nitrogênio está relacionado também, né, à fixação biológica. E, por isso, estudos relacionados a esse processo, eles são bastante volumosos. Mas o que a gente tem que ter em mente é que, como nós vimos, que todo elemento essencial, se ele é essencial, ele faz parte do metabolismo da planta. Então ele vai ter um metabolismo tal como o nitrogênio tem. Além disso, né, o nitrogênio faz parte de um ciclo biogeoquímico, ou seja, envolve tanto questões biológicas, geológicas e ambientais de ar, né? Porque o nitrogênio, na sua forma de N2, é o principal constituinte da nossa atmosfera. Então aqui está um resumão, né, das possibilidades de produção, consumo, liberação de nitrogênio. Então, bactérias desnitrificantes, por exemplo, né, produzem nitratos, como as bactérias nitrificantes também. Organismos decompositores, então a matéria orgânica, como a gente viu, para ela se tornar nutriente e a planta poder utilizar, ela tem que ser decomposta. Isso acontece por fungos e bactérias. Né? E plantas conseguem fixar o nitrogênio e incorporar esse nitrogênio, né, através da associação simbiótica com bactérias nas suas raízes. E bactérias de vida livre, né, também podem fazer esse papel, né, produzindo amônia. Depois essa amônia é transformada em nitrito, nitrato, e isso então pode ser utilizado pelas plantas para o seu desenvolvimento. Então, gente, essas são as principais vias, né, onde o nitrogênio pode se tornar disponível aí para utilização pelas plantas. O processo, né, de uso do nitrogênio sob o ponto de vista industrial,
ele foi desenvolvido por esse Haber-Bosch, esses dois pesquisadores aí, desenvolveram um sistema de produção de NH3, ou seja, amônia, o gás amônia, a partir do nitrogênio da atmosfera. Ou seja, se esse elemento corresponde, né, a 78% da atmosfera, né, por que não utilizá-lo como fonte de nitrogênio? Se nós pensarmos que as proteínas basicamente são formadas por nitrogênio, o principal elemento que compõe as proteínas, né? Teoricamente, se nós conseguíssemos usar o nitrogênio que a gente respira, a gente não precisaria comer carne, por exemplo, né? Então, esse sistema usa o nitrogênio da atmosfera e, através de uma série de reações, está dizendo aqui, né? O nitrogênio entra juntamente com o hidrogênio produzido aí pela queima de petróleo, passa por um reator, é aquecido, finalmente quando ele é condensado, parte dele é recuperado, né? Mas o objetivo é a produção do gás amônia. E o nitrogênio, né? A amônia, o nitrogênio como um todo, é um dos adubos mais caros e mais utilizados aí na produção agrícola, porque depois, como eu disse, carbono, hidrogênio e oxigênio, ele é o mais consumido. Esse é o equipamento que eles desenvolveram, né, em Berlim. Na verdade, foi desenvolvido para produção de nitrato, né, durante a guerra, da Primeira Guerra Mundial. E depois viu-se que também pode ter utilidade como na fabricação de adubos. Bom, a partir do processo, né, de utilização da matéria orgânica, então, se eu tenho esterco bovino, resto de cultura, seja o que for de matéria orgânica, eu posso produzir humus, né? Eu posso produzir um sistema, né, ou um material orgânico fértil. Mas, naturalmente, quando a matéria orgânica está sendo quebrada no solo, né, para poder se transformar e poder ser utilizada pelas plantas, eu tenho ação microbiana, como nós estamos vendo aqui. Então, esses organismos aeróbios e anaeróbios, fungos e bactérias, atuam sobre a matéria orgânica, liberando amônio, NH4. Amônia é NH3, é um gás. Amônia é o íon. Então, por ação dessas enzimas aqui, dessas bactérias, chamadas nitrosomonas, nós temos então a transformação do amônio em nitrito, NO2-. E por fim, pela ação da Nitrobacter, que é uma outra bactéria, a produção do nitrato. Essa primeira etapa é chamada de amonificação e essa segunda etapa é chamada de nitrificação. Então, todas essas etapas são realizadas por micro-organismos, então por isso é um processo muito mais lento. Bom, esse nitrato que foi formado, ele pode ser então absorvido, por ser um ânion, ele é absorvido ativamente, então essa bolinha representa essa absorção ativa, e esse nitrato então nas raízes, né, ele vai ser reduzido a amônio, ou vai ser transportado para a parte aérea, onde também vai ser reduzido a amônio. Mas o objetivo final do nitrato nas plantas é exatamente a produção de aminoácidos. E o que acontece então no interior da planta? O nitrato, pela ação de uma enzima chamada redutase do nitrato, que utiliza na ADH, produz nitrito. Aí uma outra enzima, redutase do nitrito, atua sobre o amônio produzido, aliás, atua sobre o nitrato produzindo amônio. E, por fim, duas enzimas, GS-GOGAT e uma terceira enzima chamada GDH, produzem os aminoácidos nas raízes. Então, lá da matéria orgânica que nós tínhamos, que teve a ação das nitrosomonas, Nitrobacter, e produziu nitrato, agora eu tenho novamente matéria orgânica nos tecidos das raízes das plantas. O mesmo acontece na parte aérea. O nitrato é reduzido a nitrito pela redutase no nitrito. O nitrito é reduzido a amônio pela
primeiro aqui pela redutase do nitrato, nitrato reduzido a nitrito pela redutase do nitrato. O nitrito é reduzido a amônio pela redutase do nitrito. E, finalmente, GS, GOGAT e GDH produzem aminoácidos. Então, olha, né? Aquilo que a gente já falou, ó, redução aqui, agora eu tenho hidrogênios. Aqui eu não tinha nenhum hidrogênio. Então, se vocês olharem, se a gente voltar aqui, ó, vão ver, ó, que o primeiro produto, né, da ação aí das enzimas é amônio, né? Depois que se produz nitrito e nitrato. E aqui o que acontece, ó, é a produção novamente de amônio dentro da planta. E aí fica aquela pergunta, então por que a planta não absorve já esse amônio e primeiro vai absorver o nitrato? Isso acontece porque o nitrato já é tóxico, mas essas duas moléculas aqui, ó, nitrito e amônio, são muito mais tóxicas. Então ela não pode absorver grandes quantidades dessas formas, né, por causa da toxidez que elas têm. Então o nitrato é formado, a enzima atua, a redutase de nitrato produz nitrito, e muito rapidamente esse nitrito é quebrado a amônio, e mais rapidamente ainda o sistema GS, GOGAT e GDH entra em ação para não deixar essa forma de nitrogênio acumular nos tecidos, porque ela é tóxica, transformando, né, usando esse material como fonte para a produção de aminoácidos, né, e com isso evita o efeito tóxico dessas moléculas. A gente vai ver, a GS é uma enzima chamada sintetase da glutamina e a GOGAT sintetase do glutamato. Então, são essas... Aliás, aqui ainda nós temos o processo como um todo, ó, o nitrato, né, produzindo nitrito, o nitrito, por sua vez, produzindo amônio, e aqui a GS GOGAT vai produzir esses aminoácidos aqui, ó, sintetase do glutamato e sintetase da glutamina, que está aqui nesse outro slide. Então, ó, GS, sintetase da glutamina, e GOGAT, sintetase do glutamato. Então, esses aminoácidos, glutamina e glutamato, né, são os primeiros aminoácidos produzidos a partir de uma matéria orgânica que foi incorporada ao solo, por exemplo. E ainda existe, né, uma outra enzima, como eu falei, a GDH, que também produz glutamato. Então, ela soma a ação dessas enzimas anteriores aí. Então, é dessa forma que a gente tem que entender, né? Então, por exemplo, as plantas utilizam diretamente a matéria orgânica na sua nutrição? Não. É preciso primeiro, né, que essa matéria orgânica sofra uma ação microbiana e, através da ação de bactérias, nós tenhamos uma nitrificação e aí sim, produção do nitrato, e esse nitrato vai ser incorporado pela ação das enzimas redutase nitrato, redutase nitrito, GS, GOGAT e GDH, eu vou produzir os aminoácidos no interior das células das plantas. E aqui mostrando os demais, né? Aí, a partir desse glutamato e glutamina, eu tenho outros aminoácidos formando, como asparagina, aspartato e assim sucessivamente. Então, nós temos várias formas, né? Então, olha só, os principais processos do ciclo biogeoquímico do nitrogênio: fixação industrial, 80 vezes 10 a menos 12 gigas por ano, né? Fixação atmosférica, 19, fixação biológica. Então, cada uma das formas possíveis aí, né, que contribuem para esse ciclo e levam a esse nível de nitrogênio que nós temos na atmosfera. Mais uma vez, né, animais, decomposição de matéria orgânica, enfim, chuva. A chuva traz algumas formas de amônio para o solo e podem aumentar a disponibilidade de nutrientes aí. Mas a ação de bactérias e fungos é fundamental. Olha só o que está chamando a atenção aqui. Nitrato. Por ser um ânion, há uma grande chance de perda por lixiviação. Então tem que se ter um cuidado muito grande, né, quando a gente aplica nitratos no solo. Mas é a principal forma absorvida pelas raízes.
o nitrito e a amônia são muito mais tóxicos. Então, como a gente falou, o nitrogênio é responsável por 78% dos gases da atmosfera, o oxigênio 21% e o argônio 0,93%. O dióxido de carbono vem em quarto lugar com 0,04%, agora já considerado 0,04%. Então, se esse nitrogênio está todo aí disponível, né, quem consegue utilizá-lo se dá bem, né, porque, como a gente já falou, né, o nitrogênio é uma forma importante de nutrientes para a planta. Depois de carbono, hidrogênio e oxigênio, é o principal elemento demandado. Bom, então, grande parte dos organismos tem esse poder de fazer uma fixação biológica desse nitrogênio, seja ela para sua própria sobrevivência ou conseguem se interagir, né, e formar associações simbióticas com algumas espécies de plantas, né, e com isso contribui para uma maior eficiência dessas plantas, principalmente em crescimento em ambientes pobres, em áreas degradadas, porque elas conseguem fixar, juntamente com a ação dessas bactérias, né, usar esse nitrogênio da atmosfera e se desenvolver mesmo em um solo pobre. O processo de fixação biológica do nitrogênio envolve essa reação química aqui. Então, o nitrogênio é o N2, né, 2 átomos de nitrogênio com uma ligação tripla. Então, existe uma enzima chamada nitrogenase que é produzida pelo organismo biológico, pela bactéria fixadora. Isso aqui não é produzido pela planta, é produzido pela bactéria. Então, precisa haver a interação, né, para que ocorra a produção. Então, a nitrogenase consegue transformar o N2, né, em amônia. E daqui para frente, isso aqui vai produzir ou aminoácidos ou ureídeos, dependendo da espécie, né, que você vai ter envolvida. Aí, se for espécie de clima tropical, mais quente, elas transportam e produzem ureídeos. Se forem de clima mais frio, é produzido aminoácidos. Então, como eu acabei de falar, né, a enzima nitrogenase é sintetizada pelo gene SNP presente no material genético da bactéria. Aqui está chamando a atenção, algumas estirpes de bactéria conseguem quebrar esse hidrogênio aqui, são chamadas estirpes UP+. Elas são muito mais eficientes na fixação, porque, se vocês observarem, há um consumo de 16 ATP. O processo de fixação biológica do nitrogênio é um processo bastante dispendioso para o metabolismo da planta. Bom, e daí, né? No caso, por exemplo, da soja, que é o exemplo que a gente vai dar, e de todos os organismos que conseguem fazer associação simbiótica com bactérias e formar nódulos, o processo ocorre da forma que nós vamos destacar para vocês a partir desse slide. Bom, o que acontece? As raízes liberam alguns flavonoides que atraem os rizóbios. Esses rizóbios são as bactérias que já existem naturalmente no solo. Então, há uma atração dessas bactérias. Esse pelo radicular cresce e sofre uma curvatura. Isso tudo é controlado geneticamente. As bactérias se acumulam nessa porção e vão degradar a parede celular nessa região. Aí, o que elas fazem? Penetram nesse pelo radicular e esse pelo radicular forma o que nós chamamos de canal ou fios de infecção, e num processo de invaginação da membrana. E essa membrana vai crescendo através de vesículas liberadas pelo complexo de Golgi. Então, essa invaginação é propiciada por essa formação de vesículas aí. E as bactérias, então, vão penetrando pelo córtex da raiz, né? E nesse trânsito aí elas vão multiplicando. Enquanto elas estão penetrando, elas vão multiplicando. Chega num determinado momento que elas estão no interior do córtex das raízes, elas são liberadas em vesículas. Então, aqui formam as vesículas e vão liberando. E essas bactérias, não necessariamente uma única bactéria, formam vesículas e aí, a partir desse momento, elas param de dividir e começam, então, a crescer. Bom,
Paralelamente a essa penetração, né, que está aqui representada, então primeiro a liberação das moléculas que atraem as bactérias, a aproximação, né, e aí já começa a formar um meristema nodular primário aqui no córtex, né, e com o avançar do processo, isso vai desenvolvendo um meristema nodular secundário, a infecção, e o nódulo vai crescendo até que ele se forma por completo e aqui ele se torna visível através de expansões, a partir, né, da epiderme das raízes. E a última etapa, então, que acontece é a formação de um tecido vascular que liga a região do nódulo à região do xilema das raízes. Então, esse slide já apresenta esquemas reais, onde a gente consegue ver aqui um tricoma, uma série de bastonetes. Esses bastonetes são os rizóbios. Aqui já uma microscopia mostrando os fios de infecção. Aqui um corte mostrando essa característica com as bactérias aí. E aqui já pós-liberação das vesículas. Então vocês percebem que várias bactérias ficam no interior dessas vesículas, em números variados. Algumas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, outros com 2 apenas. Então, nessa situação, as bactérias crescem, param de se dividir. E, nessa situação, elas recebem o nome, quando acontece esse crescimento e a paralisação da divisão, elas recebem a denominação de bacteroides ou bacterioides. E é aí, então, que se dá a fixação do nitrogênio. É aqui que vai ser produzido, né, a enzima nitrogenase, onde a fixação do nitrogênio vai acontecer. Ok? Bom, existe uma situação interessante da gente destacar, né? Então aqui é um nódulo que foi cortado, a gente vai ver outros aí para vocês observarem, e aqui tudo são onde as bactérias estão, os tecidos de condução, nesses pontos que as setinhas estão, e uma camada de células grossas que dificultam a entrada de oxigênio para dentro do interior, para o interior lá do nódulo. Isso acontece porque as bactérias, elas são aeróbias, mas a nitrogenase é uma enzima inativada pelo oxigênio. Isso cria um dilema, né? Bom, se a bactéria precisa de oxigênio, mas a enzima produzida é quebrada, é degradada irreversivelmente por oxigênio, como solucionar esse problema? Isso foi solucionado com o desenvolvimento de uma molécula chamada leg-hemoglobina. Todos nós conhecemos a hemoglobina do nosso sangue. E elas são muito parecidas. É outra história de conservação ao longo da evolução. A leg-hemoglobina, que só tem esse leg aqui para identificar que é de plantas, né, de leguminosas aí, ela, em termos de sequência de aminoácidos, é muito parecido com a hemoglobina humana. Ela confere uma coloração rosa avermelhada aos nódulos, como a gente vai ver. E essa molécula, ela só se forma durante o processo de simbiose. Por quê? A porção M, né, o hemo da molécula, é produzido pelo DNA da bactéria. E a porção globina é produzida pelo DNA da planta. Então, gente, sem a simbiose, eu não teria a molécula formada. Então, olha só que interessante, né? Então, nós temos aqui os nódulos, né? Foram cortados. Então, a gente percebe claramente aí essa tonalidade avermelhada aparecendo no nosso sangue, né? E isso nós temos, então, né? A visualização da leg-hemoglobina. E aqui, vários nódulos aí, né, na superfície das raízes. E mais um corte mostrando aí os bacteroides. Então, gente, isso faz o quê? Que papel a leg-hemoglobina tem? De transportar o oxigênio, ou seja, os níveis de oxigênio ficam bem baixos, mas a leg-hemoglobina, como ela tem uma afinidade muito grande pelo oxigênio, ela consegue transportar esse oxigênio no nível tal que mantém as bactérias vivas e não afeta a atividade da nitrogenase, né? Então,
a nitrogenase se mantém viável, porque o nível de oxigênio fica baixo, e as bactérias se mantêm vivas e viáveis, respirando e utilizando o oxigênio que elas precisam. Somente formada, né, a hemoglobina, quando se dá a simbiose. Se eu abro um nódulo qualquer e ele está muito escuro, como está começando a acontecer aqui, isso é um sinal que aquele nódulo já não é mais ativo. Então, um detalhe aí nas raízes de soja, né? Então tem nódulos bem grandes, nódulos pequenos, e que se espalham pelas raízes, né? A soja no Brasil, né, é uma cultura bastante importante sob o ponto de vista comercial, embora traga grandes problemas por causa das áreas que ela é plantada, principalmente os cerrados, praticamente foram destruídos exatamente por plantio da soja, né? Não só da soja, mas a soja contribui muito para essa degradação. O que é produzido a partir do N2 da atmosfera, então? Como eu falei para vocês, nas leguminosas tropicais, como a soja, por exemplo, são produzidos ureídeos, que são esses compostos aqui ricos em nitrogênio, ácido alantóico, alantoína e citrulina. Já nas leguminosas de clima subtropical, a partir do N2 são produzidos já aminoácidos. Então imagina bem, né? Olha só, a semente da soja não é rica em proteínas e é exatamente pelo uso desse nitrogênio da atmosfera que esses ureídeos aí são transportados lá para a parte aérea de uma planta de soja e vão para o interior das sementes e vão formar então as proteínas que são armazenadas em grandes quantidades aí nas sementes dessas plantas, né? Então isso tudo, a fonte dessa proteína que a pessoa está comendo quando está comendo um produto à base de soja, na verdade vem do N2 da atmosfera. Claro, só foi possibilitado pela simbiose com as bactérias fixadoras do nitrogênio. Existem outros tipos de simbiose interessantes da gente destacar, é o que ocorre com a azola. A azola é uma pteridófita flutuante, né, comum aí em lagos, e a anabena, que é uma bactéria fixadora de nitrogênio. Então aqui ó, estão as bactérias, tá, identificadas pela setinha, e as células da azola. É muito utilizada para adubação em regiões de plantio de arroz, né, nesses países do Sudeste Asiático principalmente. Essa planta espalha sobre aqueles tabuleiros onde vai ser feito o plantio de arroz. Depois, antes do plantio, eles tiram a água, deixam essa pteridófita morrer, né, e a matéria orgânica que ela gera ali libera nitrogênio depois para o desenvolvimento do arroz no plantio subsequente. Só que a anabena, né, é essa bactéria, essa cianobactéria, né, ela também fixa nitrogênio, ela é de vida livre, ela sobrevive fixando nitrogênio só para ela, ela não precisa de estar associada a uma planta, não. Então tem vários organismos, como a gente vai ver, que têm essa capacidade de fixar o nitrogênio e, claro, não precisam de carne, de outra fonte de nitrogênio para sua sobrevivência. O que acontece nessas espécies, né? Como a nitrogenase, e a nitrogenase é universal nessa etapa de transformação do N2 em NH3, né? Ela precisa de fazer isso num ambiente onde tem baixos níveis de oxigênio para a nitrogenase não ser inativada. Isso acontece nessa estrutura chamada heterocisto. Tem uma parede bem espessa, né? E evita aí ou diminui bastante a quantidade de oxigênio no interior, evitando a inativação da nitrogenase. Esse slide mostra exatamente os principais exemplos aí de fixação de nitrogênio onde há simbiose. Então, com leguminosas, nós temos aí esse exemplo, principalmente leguminosas e parasipônia. Então, várias bactérias listadas aqui. Antigamente era tudo Rhizobium. Hoje existem já gêneros diferentes identificados. Bradyrhizobium, Azorhizobium, Photorhizobium, Sinorhizobium. Isso aqui tudo combina com espécies leguminosas, tanto espécies não arbustivas como arbustivas.
Actinorrízicas, Alnus, Ceanothus, Casuarina datística. Casuarina existe no Brasil. Ela pode combinar com esse actinomiceto do gênero Frankia e é uma forma simbiose também, permitindo a fixação biológica do nitrogênio, favorecendo a espécie, né, vegetal. Gunera e Nostoc, Azolla e Anabeno, que eu acabei de falar. Cana-de-açúcar e Acetobacter. E gramíneas tropicais e Azospirillum. Existe uma pesquisadora muito famosa no Brasil, ela já faleceu, mas é muito respeitada, uma senhora, o nome dela é Joana Dobenheim. Ela era da Embrapa de Microbiologia, no Rio de Janeiro. E ela foi uma das cientistas mais importantes na identificação da existência de fixação simbiótica com gramíneas também. Com leguminosas é muito comum, bem mais antigo, mas com gramíneas foi ela que desenvolveu os principais trabalhos. E ela foi indicada ao Nobel, uma das poucas aí, por causa desses trabalhos, ou pelo menos foi citada para ser indicada por causa dos trabalhos desenvolvidos aí com a identificação de bactérias que se associam simbioticamente com gramíneas, né? Bom, esse slide já mostra as especificidades, né? Então, o que eu tenho aqui? Parasponia é uma espécie que eu não sei qual é, não conheço. Ela combina com esse Bradyrhizobium sp. A soja, né? Todo mundo conhece. Pode ter dois tipos de bactérias que se associam a ela. Bradyrhizobium japônico e Sinorhizobium fred. Alfafa, Sinorhizobium melilo. Sesbania, Azorhizobium. Feijão, nosso feijão de cada dia. Rhizobium leguminosarum BV fazeoli. Rhizobium tropice e Rhizobium hetli. Então, todas essas bactérias aqui conseguem se associar simbioticamente ao feijão. O trevo, Rhizobium leguminosarum trifoli. Trevo doce, Sinorhizobium meliló. Ervilha, Rhizobium leguminosarum vis. E essa outra planta com esse Photorhizobium aqui. Então, olha como que é a especificidade. Como eu falei para vocês, antigamente tudo se chamava Rhizobium. Hoje são vários gêneros e, consequentemente, espécies, né, já conhecidas aí, com o avanço, né, dos estudos relacionados à microbiologia vegetal. Mas, como eu falei para vocês, são plantas aí, aliás, são organismos que não precisam da planta para fixar nitrogênio, né? Então, muito importantes aí nos ecossistemas. Então, cianobactérias, né, que são algas verde azuladas, exemplos de cianobactérias que conseguem fixar nitrogênio são o Nostoc, Anabena e Calotrix. Então, essas espécies aqui, esses gêneros, melhor dizendo, né, eles são capazes de fixar o nitrogênio para si próprio. Outras bactérias aeróbicas. Azotobacter, Dexia, Azospirillum, Beijerinthia. Então, o que acontece com essas bactérias aqui? Como elas são aeróbicas, né, elas têm que desenvolver alguma estrutura para diminuir o nível de oxigênio no interior dos seus tecidos. Então, geralmente, elas têm aquela estrutura, né, que nós vimos lá na Bena, né, que é o heterocisto, né, que diminui a quantidade de oxigênio no interior dos seus tecidos. Nas facultativas, como bacilos e Klebsiella, só vão fixar nitrogênio se o ambiente estiver sem oxigênio. As anaeróbicas, eu posso ter fotossintetizantes e não fotossintetizantes. O Clostridium, por exemplo, é não fotossintetizante. Então, para ele não tem problema. Então, é anaeróbico, não tem oxigênio, fixa nitrogênio também. Já o Rhodospirillum, que é fotossintetizante, só vai fazer isso à noite. Durante o dia ele não faz, porque a fotossíntese gera oxigênio. Então, a fixação só se dá no período escuro. Eu posso inocular, né, as sementes antes do plantio. Então, esse aqui é um inoculante, por exemplo, para soja, que tem Bradyrhizobium japônico. Ele fala que a quantidade que você tem que adicionar é um inoculante líquido. Então, você põe nas sementes e
rapidamente, mergulha as sementes, faz um balde, põe as sementes ali e já põe para secar de novo, antes de plantar. Então você já vai plantar e na superfície dessas sementes você vai inocular bactérias. Claro que no solo já tem, se o solo não for esterilizado, ele vai ter essas bactérias. Mas se o solo tiver poucas dessas bactérias, a nodulação vai ser pequena. Então, quando eu faço isso, eu aumento a eficiência de nodulação das minhas plantas de soja aí, especificamente. Ele pode ser também à base de turfa, como isso aqui, né? Então essa turfa é misturada com o solo e as sementes são plantadas ali. E obviamente eu vou aumentar, né, os níveis de bactérias presentes naquele ambiente. E com isso, claro, a nodulação vai ser mais intensa.